Aí o cara mandou uma mensagem aqui, Caio, quando tava rodando aquele memória lá em Massada, Sei. sabe? Aí ele faz uma pergunta para você. Vamos lá. Caião, por que os judeus de Massada não tentaram um acordo de rendição? Que acordo O de princípio rendição, não é o cara? exército mais forte vindo Não, contra, filho, melhor se o render? princípio é saber qual era a história da época. A primeira coisa, isso não é acordo de Genebra. Pelo amor de Deus, meu filho, a gente está no século I com os romanos. Tá. E os judeus provocando os romanos há 110 anos. Quando os romanos chegaram 60 anos antes de Cristo, briga com os judeus, revolução com os judeus, messias judaicos, enfrentamentos. Aí surgem uns grupos diversos de revoltas judaicas contra a dominação romana. Aí aparece no ano 40 Herodes o Grande, que consegue fazer um acordo. Agrada os judeus, fazendo um templo, o maior de todos, templo para ele, com mão de obra santificada. O Herodes era tão esperto que ele separou toda a tribo de Levi ali, os sacerdotes, aquela moçada, deu um curso técnico de edificação, de escultura, tipo assim, chamou o Leonardo da Vinci e disse, olha, vamos treinar a garotada. Deu um grau Claro de cara. que Da Vinci viria 15 séculos depois. No entanto, pegou, treinou, e aqueles sacerdotes ficaram grandes artesãos e mestres em construção e arquitetura. Com eles, ele construiu o templo, especialmente as partes sagradas, santo lugar, santo dos santos, toda aquela obra santíssima no sagrado imobiliário judaico foi feita por sacerdotes treinados. Aí isso acalmou um pouco mais os judeus, que queriam um templo, mas não construído por mãos pagãs. Restauraram o sacrifício, as oferendas aos milhares no templo, aquela glória. Aí deu uma acalmada nos saduceus, no sinédrio mais ou menos, e em alguns grupos. Os fariseus, uma relação tensa, mas como tinha o templo e incentivo às sinagogas, aí eles toleravam um pouco mais. No entanto, os sicários viviam fazendo ataques terroristas. Os zelotes, em nome do Deus de Israel, se mobilizavam em ataques e ataques. Depois, no período de Jesus, foi um período relativamente calmo. Um pouco antes, na adolescência de Jesus, até os 18 anos, 20 anos dele, tinha havido vários movimentos de revolta. Aquele período dele deu uma acalmada. Logo depois dele, o pau começa a cantar de novo. Judeus rebelados contra os romanos. Aí começam as revoltas. Revolta da Galileia, revolta na Samaria, bases militares são tomadas. Aí os romanos perdem a cabeça. A gente já está chegando aí por volta do ano 63, 64. Os romanos se cansam. Aí dizendo, vamos arrebentar esse pessoal, esses fanáticos. Aí foram para lá, levaram 3 anos para conseguirem tomar Jerusalém. Fizeram um cerco. O judeu muito esperto. Fazia água entrar por dentro, por fora, por cima, por baixo, comida. E Jerusalém cercada até que Jerusalém caiu no ano 70. Caiu, tudo foi derrubado, o templo foi destruído, mesmo sob as ordens de que não se o fizesse. Acabou que houve um levante louco e o templo todo foi queimado. E outras turmas se levantaram de judeus. Por exemplo, Flávio Joséfos, que eu menciono muito aqui como grande historiador judeu. Sim. Ele participou de várias dessas revoltas, de mobilizações para expulsar os romanos, como ele pôde.
E depois da queda de Jerusalém, ele participou de mobilizações que vieram desde a Galiléia, tentando vencer segmentos e grupos romanos em Israel, até que eles perderam. E os romanos marcharam direto, tomando de volta todas as fortalezas de Herodes que os judeus tinham tomado, estavam escondidos nelas. Foram pegando todas elas. Aí passaram pela região do Mar Morto. Os essênios que moravam em Qumran, no Mar Morto, onde você já esteve comigo, fugiram. Fugiram para mais distante. Para onde é que eles podiam ir? Foram para Massada, que é alto, que é uma super fortaleza e palácio de verão. Lá é fantástico. Para chegar lá era muito difícil. Tanto é que eles ficaram 3 anos e pouco cercando aquilo ali. E os judeus expulsavam, jogavam pedras, era romano morrendo para todo lado, até que eles tiveram essa ideia maquiavélica de fazer judeus construírem uma plataforma lá para cima. Então, quando os judeus aqui de cima matavam os construtores, eles sabiam que eles estavam matando irmãos deles. Aí eles chegaram uma hora que disseram, não, a gente não vai matar nossos irmãos. Eles deixaram até o penúltimo dia, quando eles viram que no dia seguinte a plataforma ia fechar o vão aqui e os romanos iriam entrar, pular e matar todo mundo lá dentro. Foi nesse dia, nessa véspera, que eles tomaram essa decisão, da qual o porta-voz foi o Eliezer. E decisão horrorosa, escolha de Sofia. Mas não tinha acordo, minha gente. Esse pessoal está entrando para matar todo mundo mesmo, para acabar. Eles não estavam inaugurando uma era, eles tinham acabado com Jerusalém, tinham acabado com Qumran, tinham acabado com fortalezas em Belém, na Samaria, destruído tudo. Não era mais treino, agora era para acabar. Aí, Caio, será que não dava para eles fazerem uma anistia, se entregar? Se entregar para quê? Entre aí, procure a carta de Massada, do Eliezer. Deixa eu olhar aqui. E você vai ver a carta, está lá a carta até hoje. A última frase da carta foi: preferimos os braços da morte do que as garras dos nossos escravizadores. Eles sabiam o significado de caírem nas mãos dos romanos. Eles preferiam a morte do que viver com mulheres estupradas, filhos violentados, eles escravizados, muitos deles feitos eunucos, todos eles levados para ambientes horrorosos de subsistência, subexistência, de algo que não era a existência em si. O que você está procurando? Posso saber? Eu digitei aqui, Caio, a carta de Massada. Não, você escreveu no meu portal. Você tem que escrever no Google. Ah, tá. Não, aí no meu portal não tem a carta de Massada. Você tinha escrito sobre isso. Nem do Eliezer. Tá. Bem a mim. Então vá lá e quem quiser veja. A consciência deles era essa, com base na história. Eles não estavam ali conversando com o vizinho, escuta, vamos fazer um acordo? Não, filho. Era um negócio muito bravo. Era combinar aqui. Chamar Hitler e dizer, escuta aí. A gente fica trabalhando nos campos de concentração para você, mas não mata mais ninguém, não. Os romanos estavam olhando os judeus, não como Hitler olhava os judeus, mas chegou a um ponto que olhavam quase como. É o único povo, fora os bárbaros que vinham das regiões dos celtas, da Bretanha e da antiga Alemanha, todos os povos chamados de bárbaros, que foram os que mais deram trabalho ao Império Romano a vida inteira. Fora isso, nenhum povo tão pequeno, tão desarmado, deu tanto trabalho para os romanos quanto os judeus. Por causa da cabeça, né? Que sempre foi
superior em vários aspectos. Eles são geniais. Né? Geniais da estratégia, do pensamento, como com pouca gente eles conseguem vencer contingentes bem maiores. Mas você achou no Google? Achei, tá na Wikipédia. Então, pô, vou só botar aí, ó. Rapidinho, Não, pera aí. essa aí não é a carta. É, cortou aqui Essa no aí, meu Cerco de Massada, tem a carta aqui. que ele escreveu. É, o que eu procurei foi a carta de Massada. Caiu aqui. E você achou? Deixa eu ver aqui. O cerco romano, o suicídio, o legado. As referências. Pera aí, rapidinho. Vou subir aqui, ó. A referência, legado, suicídio aqui não deu, ó. Vou escrever aqui, ó. A carta de Massada, ok? Aham. Você viu lá? Aí ele vem aqui. Primeira Guerra Romana, queda de Jerusalém. Aí vem contando essa história toda que eu acabei de contar. Até que eu cheguei lá, mas em algum lugar você vai encontrar a carta do Eliezer. E é uma carta longa que conclui assim, dizendo: nós, depois de avaliarmos, decidimos que preferimos cair nas mãos da morte do que nas mãos dos nossos adversários. E aí, brother, vamos lá? Aí, como é que eles entregaram essa carta, assim, com a curiosidade? Porque os caras pularam lá de cima? Deixaram, né? Eles foram mortos, um matou o outro. Ah, tá. Eles tiraram sorteio. Aí um foi matando o outro. E aí depois eles foram tirando 9 sorteios, até que ficaram 2. E aí caiu o sorteio de um que matou o outro, e o último se suicidou. Como é que a gente ficou sabendo da história? Porque ela está narrada na carta. A carta conta a história. Segundo, nós também ficamos sabendo da história porque uma empregada desses judeus que estavam lá em cima há 3 anos, quase 4, no cerco, pegou 4, 5 crianças, ou mais um pouco, se escondeu dentro das muralhas da fortaleza com essas crianças. Então, quando os romanos subiram, eles só encontraram 900 e tantos mortos. E quando procuraram, encontraram essa menina com essas crianças, que também narraram a história além da carta que está lá. Tá. Então, e essa carta foi incorporada por Flávio Josefos, Ah, tá. que começou a escrever, depois que ele viu que não dava para vencer os romanos, ele disse: deixa eu me render e deixa eu me aliar, porque já que você não consegue vencer seu inimigo, você se alia a ele e diminui as implicações dele contra seu povo. Só que ele pôde fazer isso porque ele era um só, ele não era 960 pessoas revoltadas. Ele era um só. Então ele foi capturado, se fez de escravo, foi escravo. Agradou o senhor dele de todos os modos possíveis e imagináveis. Era um cara cultíssimo, mais do que qualquer outro em volta dele. Aí o senhor dele gostou tanto dele que o adotou, como antigamente havia isso. Tinha essa O pegada. cara amava o escravo, adotava o escravo. Adotou e mudou o nome dele para Flávios Josefos, que é um nome romano. Tem o nome romano. E ele se tomou como missão da vida dele, até de culpa, de ter traído o seu povo e se entregue. Quando, por exemplo, o pessoal de Massada se matou, todo mundo se entregou, todo mundo lutou até a morte e ele se rendeu. E ele A ficou culpa lá. grande. Ele produziu a maior obra histórica, assim, do significado do que Heródoto fez, do que outros fizeram. Só que a dele, para nós cristãos e para os judeus, tem uma importância superior, porque narra paralelamente a história bíblica, acrescentando fatos históricos ao Êxodo, a história da entrada na terra, a tudo que havia de material coletado pelos judeus, ele agregou como valor histórico. E até Jesus, ele faz menção a ele, porque entre nós surgiu um homem chamado Cresto. E se acha que foi um erro de Gramática. não, de Grafia. escrita mesmo, de ortografia.
um homem chamado Cresto. Aí ele descreve aquele homem maravilhoso, absolutamente chocante, e diz que ele era tão chocante e que viveu naqueles dias e foi morto, que nem a morte o parou, porque havia uma convicção absoluta sobre aqueles que o viram ressuscitado de entre os mortos e com ele conviveram, os quais estão entre nós e dão testemunho ousado de que ele vive. Esse é o texto do Flávio. De Flávio, narrando um monte de coisas. Então, para a gente não ficar também em aulinha de história, que está tudo escrito aí em qualquer Wikipédia da vida, vamos parar aqui, tá? Tá, mas é porque é bom te ouvir contar a história. É bom, mas o povo fica viciado a não pesquisar, não estudar, não aprender nada. Vamos fazer o dever de casa aí.